E aí, meu povo amado, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Evaldo Rodrigues na área mais uma vez para dar andamento ao nosso curso de Acordo de Não Persecução Penal. É, meu amigo. Então vamos lá, já pega o seu lápis, já pega o seu caderno, já pega tudo direitinho que nós vamos começar, beleza? Simbora, calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso segundo round. E nesse roundzinho, pessoal, atenção, nós vamos falar do processamento do Acordo de Não Persecução Penal. Qual é o passo a passo? Como é que ele acontece? Como é que é esse processamento até o cumprimento dele? Então se liga que tem muita coisa importante. Vamos tratar de muito da letrinha da lei e muito de jurisprudência. Então vem comigo, isso é um curso único feito para você com o maior carinho do mundo por esse transparente aqui. Beleza? Simbora, vem comigo, slide na tela. E para começar aqui o processamento do Acordo de Não Persecução Penal, eu vou começar respondendo 5 perguntas. Isso mesmo, pessoal. Temos 5 perguntas aqui que você precisa responder, precisa saber e precisa se preparar, porque todas elas já foram cobradas em prova. E as respostas dessas perguntas estão todas na jurisprudência. Então se liga, 5 perguntinhas. Vem comigo, depois a gente parte para a lei, tá? Vamos lá. Olha só, primeira pergunta. É possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal a fatos ocorridos antes da Lei 13.964 de 2019? Então, essa é a primeira perguntinha. Como assim, professor? Não entendi o contexto dessa pergunta. Seguinte, o pacote anticrime, também chamado, né, de pacote anticrime, que na verdade é a Lei 13.964 de 2019, foi ele que incluiu o Acordo de Não Persecução Penal lá no capítulo de ação penal. Então foi ele que colocou todas essas regras. E aí a primeira pergunta que se gerou, a primeira dúvida foi, poxa, esse Acordo de Não Persecução Penal vai ser aplicado a fatos anteriores à lei que instituiu ele? Ou seja, se ele entrou em vigor, salvo engano aqui, hein, pessoal, janeiro de 2020, né, porque é uma lei de 2019, mas acabou entrando em vigor, salvo engano, em janeiro de 2020. Seria aplicado a fatos que ocorreram em 2019, 2018, 2017, seria possível aplicar esse instituto? Seria possível a MP propor o Acordo de Não Persecução Penal a fatos ocorridos antes do pacote anticrime, antes de entrar em vigência a possibilidade, a instituição, por que não dizer, do Acordo de Não Persecução Penal? E a resposta é o quê? Sim. É possível sim, desde que obedecida algumas regras. Vamos entender quais são essas regras? Simbora! E para entender essas regras, vamos ver direto da fonte, vamos ver direto do STF. O Acordo de Não Persecução Penal se esgota na etapa pré-processual. Olha como é importante essa leitura, hein, pessoal? Preste atenção. Ele está dizendo que, em regra geral, nós vamos ter a propositura do acordo, tudo acontecendo ali na fase pré-processual. Sobretudo porque a consequência de sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase do oferecimento e do recebimento da denúncia. Então, volta aqui para mim. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, o MP vai propor na fase pré-processual. Essa é a ideia, durante a investigação, vamos dizer dessa forma. E aí, se o réu se recusou, ou ainda, se por algum motivo esse acordo não foi homologado judicialmente, qual é a consequência que vai gerar disso? Qual é a consequência de não ter o acordo? Do acordo não ter sido firmado, você vai ter o oferecimento da denúncia pelo MP. O MP vai pôr a coisa para frente. Oxe, professor, por que o MP vai pôr a coisa para frente, hein? Porque a ideia é que só caberia propor o acordo se não fosse caso de arquivamento. Então, o MP já entendeu que não é caso de arquivamento. Aí ele propôs o acordo. E aí o cara recusou, ou por algum motivo, que a gente vai ver já já, não houve a homologação desse acordo. Então o MP vai continuar reunindo elementos de informação e a consequência disso é o quê? Propositura da denúncia. O início da ação penal com o recebimento da denúncia pelo magistrado. Beleza? Vamos continuar. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, ou seja, quando é que acaba a fase inquisitiva? Quando é que acaba a fase pré-processual? Quando o juiz recebe a denúncia. A partir daí começa a fase o quê? A fase processual. Começa a fase acusatória. Essa é a ideia. Devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei até então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica, olha só, incide
para permitir que o acordo de não persecução penal seja viabilizado a fatos anteriores ao pacote anticrime, desde que, olha só, desde que não recebida a denúncia. Olha que bonitinho. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, um fato foi anterior a 2019, por exemplo. Um fato foi anterior ao pacote anticrime. Pode o Ministério Público propor um acordo a fatos anteriores ao pacote anticrime? Pode, desde que a denúncia não tenha sido recebida. Entendeu a jogada? Desde que ainda esteja presente a parte inquisitiva, a parte pré-processual, a parte investigativa. Então, desde que não tenha sido recebida a denúncia, pode sim ter o acordo de não persecução penal. Entendeu? Voltando. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, havia sentença penal condenatória. Então, nesse caso que eles estão julgando, quando a lei entrou em vigor, já tinha sentença. E sua confirmação em sede recursal, já tinha até recurso. O que inviabiliza reestruturar a fase de persecução penal, já encerrada para admitir-se o acordo de não persecução penal. Então, nesse caso específico, essa galera que está recorrendo já tinha até recurso. O cara já foi condenado, já tinha recurso. Aí ele chegou e disse assim, olha, entrou em vigor o acordo de não persecução penal. Eu quero que o MP me proponha. Eu tenho esse direito. Aí chegou o STF e fez, querido, seguinte, ele até poderia fazer isso, mas desde que a sua denúncia já não tivesse sido recebida, ainda não tivesse denúncia recebida. Nesse caso, meu amiguinho, já teve denúncia recebida, audiência feita, instrução concluída, sentença, recurso e tudo mais. Então, nesse caso, não se aplica o acordo de não persecução penal a um caso anterior à lei. Por quê? Porque estamos já diante do recebimento da denúncia. Na verdade, já estamos no final da persecução penal. Beleza? Aí, resumindo, ficou a seguinte tese fixada. O acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, desde que não recebida a denúncia. Desde que não recebida a denúncia. Deu para entender isso, pessoal? Tudo tranquilo? Então, primeira pergunta é essa. É possível que o acordo de não persecução penal seja oferecido a fatos ocorridos antes do pacote anticrime, que foi quem instituiu o acordo de não persecução penal? Sim, desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Beleza? Primeira questão, primeira pergunta para conta. Vamos para a segunda pergunta. Vem comigo, olha só o que eu trouxe. O juiz pode obrigar o MP a oferecer o acordo de não persecução penal? Eita, que coisa bonitinha. Então imagina que o Ministério Público entendeu que a propositura daquele acordo, diante do fato concreto, não é suficiente para demonstrar que aquele fato é reprovável e que aquele acordo é suficiente para impedir que o cara continue praticando delitos. E aí o juiz pode chegar e dizer assim, pô, MP, que é isso? Tem todas as condições aqui, você vai propor sim. O juiz pode fazer isso? E a resposta é não. Não pode. Olha só, mesmo presentes os requisitos para a realização do acordo de não persecução penal, não pode o juiz impor, ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo. Sobre esse sentido, mais uma vez, vamos ver quem? O STF. Olha o que disse o STF. Não cabe ao Poder Judiciário, então não cabe ao juiz, que não detém atribuição de participar de negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordos. Então não pode o Judiciário obrigar o MP ao propor o acordo. Vamos continuar. Ainda o STF, olha só o que ele diz. O artigo 28A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público, olha só, poderá propor o acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, mediante as seguintes condições, que é aquelas que a gente viu ali no começo do nosso curso. Aí ele continua.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal. Porém, não são suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Olha que coisa linda! E aí, para fechar, vamos pegar também a jurisprudência do STJ nesse sentido, que diz, olha, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao parquê que este oferte. Então, resumindo, traduzindo, o que é que está dizendo o STF e o STJ? Olha, a responsabilidade de oferecer o acordo de não persecução penal é exclusiva do Ministério Público. Apesar de trazer requisitos, vamos dizer assim, claros, como, por exemplo, não ser no caso de arquivamento, como a pena mínima inferior a 4 anos, não ter violência ou violência doméstica e por aí vai, apesar de ter requisitos muito claros, tem um deles que é um requisito aberto, que deixa a coisa meio que discricionária, que é o quê? Desde que ele seja necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. Então isso deixa um ato meio que discricionário do MP. O MP entendendo, mesmo que o cara preencheu todos os requisitos bonitinho, mas se faltar esse, não pode ter acordo. Então esse necessário e suficiente acaba sendo extremamente discricionário e não cabe ao Poder Judiciário entrar no mérito do MP. Não cabe ao Poder Judiciário entrar na descrição do MP. Resumindo, não cabe ao Poder Judiciário obrigar o MP a oferecer o acordo de não persecução penal. Tranquilo? Segunda questãozinha para conta. Beleza? Vamos para a terceira. Vem comigo. O acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do investigado? E aí, pessoal? É ou não? Volta aqui para mim. Meu povo amado, a gente meio que já falou sobre isso. Não é? A partir do momento que eu digo que o juiz não pode obrigar que o MP ofereça o acordo, é óbvio que isso não é um direito subjetivo do acusado. Não é um direito subjetivo do investigado. Ou seja, não é um direito dele. Ele não pode chegar e dizer assim, MP, eu quero que você ofereça o acordo. Por quê? Porque eu quero. Não, ele não pode fazer isso. Não é um direito subjetivo dele. E aí eu vou trazer aqui algumas jurisprudências para a gente, do STF e do STJ. Para aquelas pessoas que não gostam de analisar a jurisprudência, deixa eu dar só um conselho, tá? Analise. Porque na jurisprudência, na análise jurisprudencial, você consegue identificar detalhes que o legislador não falou. Você consegue ver casos na prática. E isso é muito importante para fazer com que você compreenda a natureza daquela medida, daquela situação, no caso aqui, a natureza do acordo de não persecução penal. E outra coisa, você ainda fica mais familiarizado com alguns temas jurídicos, algumas palavras jurídicas, e vale muito a pena nesse sentido, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha o que nós temos aqui. Não é um direito subjetivo do investigado, já que o MP, de maneira fundamentada e após análise dos elementos referentes ao tema, pode não oferecer o acordo de não persecução penal. Quem é que disse isso, professorzinho do meu coração? Quem é que está dizendo isso aí? Isso aí vem de onde, hein? STF. Isso mesmo, olha o que o STF diz aqui pra gente. Vamos lá, ele diz assim, ó. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal. Importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Está dizendo, olha, acusado, você não pode obrigar o MP a fazer isso. Não é um direito seu propriamente dito, é uma prerrogativa do MP. Simplesmente permite ao parquê MP, tá? A opção, desde que devidamente fundamentada, entre denunciar o rapaz e começar todo o processo, a fase acusatória, ou realizar o acordo, que aqui é o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela instituição. E continua. Agora, jurisprudência do STJ, e tem uma delas que eu acho maravilhoso. Vamos primeiro para essa daqui, STJ. Olha só, a jurisprudência dessa corte é pacífica, não há discussão, no sentido de que cabe ao MP avaliar, fundamentadamente, se é cabível no caso concreto
propor o acordo de não persecução penal. Deste modo, o referido negócio jurídico pré-processual não constitui direito subjetivo do investigado. E como eu disse, a melhor decisão ficou aqui por último. Decisão do STJ 2023, também da ministra Laurita. Olha só o que ela disse. O legislador editou norma despenalizadora, que é justamente a norma que prevê o acordo de não persecução penal, que atribui ao Ministério Público o poder dever. Meu povo amado, essa é a parte importantíssima. Ela está dizendo que, ora, o acordo pode ser um dever do MP em propor ou um poder, no sentido dele pode ou não propor, depende do caso concreto, segundo sua discricionariedade regrada. Condições para o então investigado e não acusado não ser denunciado, caso atendidos os requisitos legais. Aí ele continua. Ou seja, o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente em hipótese na qual há, em tese, justa causa para o oferecimento da denúncia, aplica-se ainda na fase pré-processual e, evidentemente, consubstancia a hipótese legal de mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Eita, que coisa bonita! Mas, professor, por favor, traduz isso para mim, por gentileza, professor. O senhor pode traduzir isso para mim? Para mim? Posso. Vamos lá, olha só. Primeiro, ele está dizendo, é um poder-dever. Agora, é um poder-dever dentro de uma discricionariedade regrada. Como assim? Vamos supor que eu tenho aqui todos os elementos para a propositura de um acordo de não persecução penal. Como assim, professor? Não é o caso de arquivamento, o investigado confessou direitinho, não teve violência ou grave ameaça, a pena mínima é inferior a 4 anos, e aí o MP ainda vai analisar se é necessário ou suficiente para a reprovação ou prevenção do crime. Aí vamos entender que há todos os requisitos e o MP não tem fundamento suficiente. Não há como o MP fundamentar e dizer, olha, é necessário não, hein? Olha, não é suficiente para reprovação, não é suficiente para a prevenção de novos delitos. Isso não tem fundamento nenhum que leve a isso. Nesse caso, estão presentes todos os requisitos e o MP vai ter a obrigação de propor acordo de não persecução penal. Essa é a ideia. Por outro lado, se o MP tem como fundamentar a ausência de qualquer um desses requisitos, ou até mesmo a parte mais discricionária, que é o quê? Não é necessário nem suficiente para a reprovação ou prevenção do crime. Se o MP tem como fundamentar isso direitinho, aí cabe a ele, desde que devidamente fundamentado, dizer se tem ou não tem as condições. Aí se torna um poder. Poder no sentido de quê? De pode ou não fazer. Então é um poder dever a propositura do acordo de não persecução penal. É uma discricionariedade regrada. Regrada o quê? A estrito fundamento. Há uma decisão estritamente fundamentada, motivada. Então, só cabe ao MP decidir. E o MP pode decidir como ele quiser, desde que fundamente, desde que motive, desde que traga elementos e análise do caso concreto para jogo. Então, não pode o MP chegar e dizer assim, olha, essa semana tem acordo para ninguém. Por quê? Porque eu estou estressado. Como eu estou estressado, não tem acordo para ninguém. Não, ele não pode fazer isso. Ele simplesmente não tem essa prerrogativa. Agora, desde que devidamente fundamentado, ele pode dizer, nesse caso concreto, não tem acordo. E cuidado, tá? Essa partezinha final também é maravilhosa. Ele diz, é uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. Como assim, professorzinho do meu coração? Existindo indícios suficientes de autoria e materialidade, o MP é obrigado a dar entrada com a denúncia. Não cabe ao juízo, não cabe ao MP aqui o juízo de conveniência e oportunidade. Ele é obrigado a dar entrada com a denúncia. Porém, o acordo de não persecução penal é uma mitigação a essa característica, esse princípio. Por quê? Porque mesmo tendo indícios de autoria e materialidade, mesmo sendo caso de oferecimento da denúncia, se tiver os requisitos do acordo, não vai ter denúncia. Então eu vou mitigar, vou diminuir o poder do princípio da obrigatoriedade. Exceção, acordo de não persecução penal, por exemplo. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? E tá aí mais uma perguntinha e a devida resposta para vocês. Vamos para mais uma? Simbora, vem comigo. Vamos lá. O que é que acontece quando o MP não oferece o acordo de não persecução penal, hein, pessoal?
olha só, independente de fundamentação, independente de qualquer coisa, o que é que pode ser feito quando a MP não oferece o acordo de não persecução penal? Nesse caso, o processo criminal seguirá o seu curso normal. Isso significa que o caso será levado adiante e as partes envolvidas, incluindo o Ministério Público, a defesa e o juiz, seguirão os procedimentos legais, como a coleta de provas, audiência e tudo mais. Então, no primeiro momento, o que é que a gente teve? Se ele não ofereceu, olha, vai continuar a investigação normal, o MP vai oferecer denúncia normal, vai ter audiência normal, enfim, vai ter tudo normal, vida que segue. Contudo, ante o não oferecimento do acordo, o que é que pode ser feito? Caberá remessa dos autos ao Procurador-Geral do Ministério Público, que poderá, em suma, concordar ou não com o oferecimento do acordo, nos moldes do arquivamento do inquérito policial. Vejamos o entendimento do STJ sobre o tema. Olha só, resumindo, antes de olhar aqui a jurisprudência, deixa eu explicar para vocês. Se o MP não ofereceu o acordo e ninguém falou nada, ficou todo mundo bem, ficou todo mundo tranquilo, vida que segue. Vamos ter denúncia, vamos ter sentença, vamos ter tudo. Agora, e se o MP não propôs o acordo e a galera ficou meio estressada, hein? O réu não gostou, ninguém gostou. O que é que pode ser feito agora? Olha, o juiz pode ser provocado para fazer remessa disso, por exemplo, ao Procurador-Geral do Ministério Público, para que o Procurador-Geral, nos moldes do arquivamento, tá? Aí depende de quando você está vendo esse vídeo aqui, tá? Porque a gente pode ter aí o arquivamento novo e o arquivamento antigo. Mas vai ser a ideia essa, vai, no final das contas, para a Procuradoria, vai para os procuradores, vai para o Procurador-Geral. Então, qual é a ideia aqui? Vai para o chefe do promotor, para ficar mais fácil aqui, e o chefe do promotor vai dizer se aquilo estava certo ou está errado, se o MP está correto ou não em ter recusado o acordo de não persecução penal. Então, mais uma vez, preste atenção. A decisão final fica com quem? Com o MP. A decisão final não é do juiz. A decisão final não é do réu. A decisão final fica para o MP. É como se fosse um, abre aspas, um recurso dentro do próprio MP. Olha, saiu do promotor e vai para o procurador. Vai para o chefe dele. E ele vai dizer se concorda ou não com aquela decisão que recusou o acordo de não persecução penal. Aquela decisão do promotor de não propor o acordo de não persecução penal. Sobre o tema, vamos dar uma olhada no STJ, vamos supor o que ele diz aqui. Olha só, assim, ao se interpretar conjuntamente os artigos 28A, parágrafo 14, 28, caput, ambos do Código de Processo, chegamos às seguintes conclusões. Preste atenção que essa decisão é maravilhosa. Ele diz o seguinte, o STJ, em razão da natureza jurídica do acordo de não persecução penal, poderá a acusação apresentar os fundamentos pelos quais entendem incabível a propositura do ajuste na cota da denúncia. Então, em outras palavras, ele está dizendo, olha, o MP pode fundamentar e dizer por que não vai propor o acordo de não persecução penal. E ele pode fazer isso, inclusive, na cota da própria denúncia. Como assim, professor? Ele está dizendo aqui que o MP, se ele não vai propor o acordo, ele já pode fazer o quê? Denúncia. Essa é a ideia. Se não tem acordo, vai para a denúncia. Ele pode dar entrada com a denúncia e na cota que acompanha a denúncia, ou seja, vamos dizer assim, no despacho do promotor de justiça que acompanha a denúncia, ele já dizer, olha, não fizemos aqui a propositura do acordo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E já oferecer a denúncia. Essa é a ideia. Aí o que é que acontece? O juiz vai receber a denúncia, recebida a inicial, acusatória, e realizada a citação, momento no qual o acusado terá ciência da recusa ministerial em propor o acordo. Cabe ao denunciado requerer, aí de acordo com o artigo 28, ao juízo, ou seja, ao juiz, na primeira oportunidade dada para a sua manifestação nos autos, a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial, ou seja, procurador. Essa é a ideia, ou procuradores, dependendo da situação. Uma vez exercido o direito de solicitação da revisão, cabe ao juízo avaliar, com base nos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, pelo parquê, se a recusa em propor o ajuste foi motivada pela ausência de alguns dos requisitos objetivamente previstos em lei. E,
somente em caso negativo, determinar a remessa dos autos ao procurador-geral. Olha que bonito, olha que legal. Volta aqui para mim. Então, resumindo, vamos refazer aquele caminho? Vamos refazer para ficar bonitinho? O MP ofereceu a denúncia, não propôs o acordo, botou na cota da denúncia, bonitinho, todos os motivos e fundamentos para a recusa do acordo de não persecução penal. Isso foi para o juiz. O juiz olhou a denúncia, viu que estava tudo ok, tudo bonitinho, recebeu a denúncia e aí citou o réu para que o réu ofereça a resposta à acusação, para que o réu responda ao processo, para que o réu ofereça a defesa prévia. Quando o réu recebe a citação, ele diz, oxe, e o MP não vai propor o acordo não, é? O MP já ofereceu a denúncia, que MP safadinho, hein? Que bicho malandrinho, não. Isso não vai ficar assim não, eu tenho direito ao acordo, rapaz. Não é assim não. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pedir ao juiz, requerer ao juiz, remessa desses autos para a instância de revisão ministerial, que é quem? Os procuradores. É a segunda instância do Ministério Público. Isso vai para os procuradores. Só que o juiz, quando receber o requerimento do réu, da defesa, do denunciado, o juiz não já vai pegar e dizer assim, beleza, réu, já que ele não propôs o acordo de não persecução penal, vamos mandar para o chefe deles, para os procuradores, para a instância de revisão ministerial. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai olhar o quê? Os argumentos do MP. Ele vai olhar aquela cota do MP quando do oferecimento da denúncia e vai ver se o MP tem razão ou não, se ele concorda ou não com o não oferecimento do acordo de não persecução penal. E aí o que é que vai acontecer? Se ele entende que o MP tem razão, ele vai dizer, denunciado, não é por nada não, mas não vou mandar não, hein? Vai ficar aqui mesmo, o processo vai seguir, por quê? Porque o MP tem razão. Ponto final. Não vai não. Eu acabei de ver a fundamentação, tava tudo bonitinho, pô. Tu tá querendo atrapalhar a parada, é? Vai não. Agora ele também pode entender e dizer, réu, o MP não falou nada com nada. Tava tudo bonitinho, o MP vacilou na parada em não ter proposto. Você tem razão, eu vou mandar para a instância de revisão ministerial. E aí enviando para os procuradores, para a segunda instância do MP, cabe ao MP, agora em segunda instância, porque a decisão é sempre do MP, dizer se propõe ou não. Ou seja, cabe aos procuradores dizer assim, aquele promotor estava certo ou estava errado. Aquele promotor deveria ou não ter proposto. E aí eles vão avaliar se cabe a propositura ou não do acordo de não persecução penal. Deu para entender isso, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Beleza? Então vamos para a nossa última perguntinha. Isso mesmo. Vamos para a nossa última pergunta e depois eu passo o passo a passo aí do procedimento. Vem comigo. Olha só, perguntinha maravilhosa que cai na sua prova também. O Ministério Público é obrigado a notificar o investigado no caso de recusa do oferecimento do acordo de não persecução penal? Em outras palavras, caso o Ministério Público não queira oferecer o acordo, naquele momento, na fase pré-processual, ele é obrigado a notificar o réu, ele é obrigado a mandar ali uma citação para o réu, e aí é bem simples, né, pessoal? A pergunta passada meio que já responde essa. Vamos dar uma olhada? Vem comigo. Olha só o que ele diz. Não, o MP pode oferecer a denúncia e, como já especificado, já na questão anterior, quando o investigado for citado para responder à acusação, deve, na primeira oportunidade, senão vai ficar precluso, requerer a remessa dos autos à revisão ministerial do próprio MP, nos termos do arquivamento, ou seja, do mesmo jeitinho que é quando o MP arquiva, né, e ele não concorda. Essa é a ideia. Então, o que é que nós temos aqui? Decisão do STJ. Não é obrigado a notificar. Obviamente, eu estou falando do MP. O investigado acerca da propositura do acordo de não persecução penal. Sendo que, ao se interpretar conjuntamente os artigos 28A, parágrafo 14 e 28, caput do Código de Processo, a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade dada para a manifestação dos autos, requerer remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial, ou seja, para o MP em segunda instância. Então, por óbvio, não é o MP. Caso ele não queira oferecer, caso ele se recuse a oferecer o acordo de não persecução penal, ele não é obrigado a notificar o réu. Aí ele vai oferecer a denúncia, o juiz recebe a denúncia, o juiz cita o réu, e quando o réu for citado, aí cabe a ele, no primeiro momento, né, pedir ali remessa dos autos à segunda instância do Ministério Público, que vai analisar se cabe ou não cabe. Beleza, pessoal? Então tá aí as perguntas, isso cai muito, muito cuidado com isso, tranquilo?
E agora, meu povo amado, vamos para o processamento do acordo de não persecução penal de acordo com a letrinha da lei. Presta atenção, letrinha da lei cai sempre. E vamos pegar aqui agora a letrinha da lei, entendendo passo a passo desse acordo de não persecução penal. E no finalzinho eu trouxe um mapa mental maravilhoso para vocês, que fui eu que fiz aqui, não tem lugar nenhum. Você só encontra aqui com o professor Evaldo Rodrigues. Vamos dar uma olhada? Vem-se embora. Vamos ver aqui. Começamos com o parágrafo 3º. Ele diz: o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, obviamente, não é? Não pode ser de boca aqui nem beijo. É por escrito. E será firmado por quem? Pelo membro do Ministério Público, muito cuidado com isso, pelo investigado ou por seu defensor. Então a ideia é que o acordo é feito entre acusação e defesa, Ministério Público, investigado e seu defensor. Essa é a ideia. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência, na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e a sua legalidade. Epa, professor, agora eu não entendi. Como assim? Olha só, já vimos aqui que o acordo vai ser feito pelo Ministério Público. O MP vai propor o acordo, já trazendo ali quais são as condições, desde aquelas estabelecidas em lei, que ele entende que o réu tem que cumprir naquele acordo. E aí esse acordo vai ser feito entre o MP e o investigado. Tudo por escrito, tudo bonitinho, e o investigado vai ter que dizer se aceita ou não aquele acordo. Se ele aceitar aquele acordo, ou seja, o MP propôs o acordo e botou as condições do acordo. O réu analisou as condições, viu que estava tudo de boa, era o melhor para ele, ele aceitou. E agora? E agora isso vai para o juiz. O juiz vai marcar uma audiência. Vai vir MP, vai vir um réu. E aí o juiz vai verificar no primeiro momento o quê? Se há uma voluntariedade do réu. Ou seja, se ninguém exerceu nenhum tipo de constrangimento para que o réu assine. Então, se o MP não ficou lá, você tem que assinar, viu? Se você não assinar, você tá lascado. Ou se o advogado ficou, assine, porque se você não assinar, vai dar errado. Então, eu quero saber se ele assinou de maneira voluntária. Essa é a ideia. O juiz vai ver primeiro a voluntariedade. Segundo, a legalidade. O juiz vai dar uma olhada se o acordo foi feito dentro da lei, se tem todos os requisitos para o MP propor o acordo e se as condições que o MP colocou no acordo são as condições previstas em lei, por exemplo, restituir a coisa, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade. A gente viu que a prestação de serviço à comunidade, por exemplo, vai pegar a pena mínima e vai diminuir de 1 a 2 terços. Então vamos supor que o MP, na hora de oferecer o acordo, colocou como uma das condições que ele vai ter que cumprir uma prestação de serviço à comunidade pela pena máxima. Ou então, a pena mínima sem a diminuição de 1 a 2 terços. Aí o juiz já vai entender que aquele acordo, as condições daquele acordo, não estão dentro da lei. Ou até mesmo se o MP propôs um acordo dentro de uma situação que era vedado o acordo. Por exemplo, ele tinha acabado de aceitar uma transação penal. Então, não cabe acordo de não persecução penal. Então, resumindo, é isso aqui. O juiz vai marcar uma audiência com a presença de todo mundo e vai ver se ele assinou aquele acordo, se ele concordou com aquele acordo de maneira voluntária. E se o acordo foi feito de acordo com o que está estabelecido em lei, se está tudo dentro da legalidade. Continua. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Como assim, professor? Nesse primeiro momento, preste atenção. O juiz entendeu que, beleza, tinha tudo bonitinho para oferecer o acordo de não persecução. Todos os requisitos estavam lá. Não era caso de arquivamento, o réu confessou, pena mínima inferior a 4 anos e por aí vai. Estava tudo bonitinho. Só que as condições que o MP colocou, os requisitos que o MP colocou para que o réu cumpra, as condições do acordo foram abusivas, foram inadequadas, foram insuficientes. Por exemplo, como eu acabei de dizer, teve ali uma prestação de serviço à comunidade pelo prazo da pena máxima. Não, não pode. Isso é inadequado, isso é abusivo. Aí ele vai mandar voltar para o Ministério Público para que o Ministério Público ajeite essa condição abusiva. Veja que o juiz não vai dizer aqui qual é a condição, como o MP deve fazer. Ele vai dizer, olha, dessa forma não.
volte, ajeite, faça de novo. E aí o MP pode ajeitar, né, dentro da legalidade, dentro daquilo que ele entende que é o correto. Beleza? Tranquilo? Volta para o slide. Vamos lá. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo, então agora o juiz concordou com o acordo de não persecução penal. O juiz devolverá os autos para o Ministério Público, para que inicie a sua execução perante o juízo da execução penal. Então o juiz concordou, tudo bonitinho, o juiz vai fazer o quê? Homologa o arquivamento. Ele disse, olha, a voluntariedade, ok. A legalidade, ok. Todo mundo quer o acordo, então eu vou homologar o acordo. Agora volta para o MP, para o MP começar a executar esse acordo lá no juízo da execução penal. Então vai executar o quê? As condições do acordo. O réu aceitou, agora ele vai ter que cumprir. Volta para o slide. O juiz poderá recusar a homologação, de dizer, não vou homologar não. A proposta que não atende os requisitos legais, ou quando não for realizada a adequação que se refere o parágrafo 5º. Então, ele está falando um pouco mais do mesmo. Ele está dizendo assim, olha, se o juiz entender que o acordo está errado, não tem legalidade, não tem voluntariedade, se ele viu que estava errado, pediu para o MP consertar, o MP não consertou, propôs a mesma coisa ou continuou propondo ali algo inadequado, abusivo, aí ele pode recusar a homologação. Dizer assim, não vou homologar. Essa é a ideia. Vem para cá. Atenção! Caso o juiz se recuse a homologar o acordo de não persecução penal, o remédio cabível aqui é o recurso em sentido estrito, tá? É difícil cair, mas muito cuidado. Para contestar a decisão do juiz que se recusou a homologar, cabe aqui recurso em sentido estrito. Mas continua. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, então o juiz disse aqui, não vou homologar. O juiz devolverá os autos para o Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou do oferecimento da denúncia. Essa é a ideia. Como assim, professor? O juiz não homologou. O juiz entendeu que não é situação de acordo, não é para homologar, aquilo não está dentro da lei, aquilo não foi voluntário, aquilo é abusivo, enfim. Ele entende que a coisa não obedeceu os ditames legais ou a voluntariedade. Ele não homologou, recusa a homologação. E agora? O que é que acontece? E agora, mestre, vida que segue. Volta para o MP para ele continuar investigando ou fazer ali a denúncia. Essa é a ideia. Caso, mais uma vez, não concorde com a recusa à homologação, recurso em sentido estrito. Beleza? Mas ninguém fazer nada, vida que segue, vai ali continuar toda a investigação e, consequentemente, vai ter o oferecimento da denúncia. Beleza? Nono, a vítima será intimada da homologação. Se o juiz homologar, a vítima vai ser intimada. E também vai ser intimada do seu descumprimento. Olha só, a vítima, coitada, que não apareceu aqui ainda, ela vai ser intimada da homologação. Alguém vai chegar para a vítima e vai dizer, vítima, olha, vim aqui lhe dizer que o Ministério Público propôs um acordo de não persecução penal ao réu e o réu aceitou, viu? E ele vai cumprir essas condições e depois vai ficar tudo tranquilo, ficha limpa, tudo de boa, beleza? Aí a vítima vai ficar super feliz, né, para dizer o contrário, e beleza que segue. Se ele descumprir o acordo, a vítima também vai ser intimada. Vai chegar o oficial lá e vai dizer, vítima, olha só, ele não tem aquele acordo que ele aceitou o réu? Pois é, rapaz, ele descumpriu. Aí como ele descumpriu o acordo, o que é que acontece agora? Vai ter denúncia, vai ter processo, vai ter tudo bonitinho. Beleza? Então a vítima vai ser intimada da homologação ou do descumprimento do acordo de não persecução penal. 10. Descumpridas quaisquer condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar o juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Então ele meio que complementa essa parte do descumprimento, né? Ele diz aqui, olha só, o réu descumpriu as condições, ele não reparou a coisa, não prestou serviço à comunidade, não renunciou bens, direitos, ele não fez a parte dele, não pagou a prestação pecuniária, ele não fez a parte dele, o MP vai comunicar ao juiz, vai dizer, juizão, seguinte, a gente estava lá na execução bem de boa, fazendo com que o cara cumpra as paradas, mas o cara não cumpriu. E aí vamos rescindir
esse acordo e o processo vai continuar. Vamos ter agora o oferecimento da denúncia. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu sei que essa partezinha, ela fica muito, vamos dizer assim, difícil de entender, porque é a letrinha da lei seca, mas fica tranquilo que depois a gente vai fazer um resumo geral com um mapazinho mental top, beleza? Simbora? Parágrafo 11, vamos lá, simbora. O descumprimento, mais uma vez, descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Nota que agora a gente está falando de suspensão condicional do processo e não de transação penal. Em outras palavras, o que é que pode acontecer? O MP entendeu que ele descumpriu as condições do acordo, e aí começou o processo, teve denúncia, tudo bonitinho, e aí lá na frente tinha a possibilidade do oferecimento da suspensão condicional do processo, que é o processo vai ficar suspenso por alguma condição, para que o réu cumpra algumas condições. E aí pararia por ali também. Só que aí o MP pode chegar e dizer assim, ô juiz, eu não vou oferecer a suspensão do processo mediante o cumprimento de algumas condições, porque lá atrás eu ofereci o acordo de não persecução penal e o rapaz não cumpriu. O que é que garante que ele vai cumprir agora as condições para a suspensão do processo? Não, vou oferecer não. Vida que segue. Esse vai até o final. Vamos até a sentença agora. Então, moral da história, o descumprimento do acordo de não persecução penal pode ser utilizado sim como justificativa, como fundamento para o MP não oferecer a suspensão condicional do processo. 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para fins do inciso 3º do parágrafo 2º desse artigo, que é aquele que fala, pessoal, que olha, você não pode, não se aplica o acordo se o cara já tivesse sido beneficiado 5 anos antes por um acordo de não persecução penal, uma transação ou ainda uma suspensão condicional do processo. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, ó, você aceitou o acordo direitinho, você cumpriu seu acordo bonitinho, isso vai, aquele crime vai sair da sua ficha, meu amigo. Não vai ficar nada, até porque, para pensar, você não foi nem denunciado, não teve sequer processo. Aquela paradinha ali, aquele acordo evitou que o réu respondesse a um processo. Ele pode bater no peito e dizer, eu nunca respondi um processo na minha vida. Que aqui pra gente é uma crítica muito grande que a galera faz, né? Porque a galera diz assim, poxa, professor, esse acordo, o que ele beneficia, por exemplo, a classe política é muito grande, né? Porque, para pensar, os crimes da classe política são crimes sem violência ou grave ameaça. Ele botou a pena mínima, tem que ser inferior a 4 anos, não é a máxima. Então vai caber muito crime do colarinho branco. E aí o cara aceita o acordo, faz o acordo todo bonitinho e vai ficar com a ficha limpa, não respondeu nem a processo, porque se fosse a suspensão condicional do processo, ele já tinha sido denunciado. Ele respondeu um processo, mas aqui ele não respondeu nem a processo. É ficha limpa totalmente. Só foi uma investigaçãozinha que parou por ali. Acabou. A única, vamos dizer assim, mácula que fica, o único registro que fica é que nos próximos 5 anos do cumprimento ele não vai poder aceitar outro acordo. Agora, 5 anos depois, ele já pode aceitar de novo, bem de boa, já pode começar a cometer de novo. Olha que coisa linda do meu coração. Não é bacana? É bacana demais. Vamos voltar, vem comigo. E para fechar a conta, parágrafo 3º, 13º e 14º. Vamos dar uma olhada. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. Então, cumprindo integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz vai decretar a extinção da punibilidade. Ficha limpa, tudo bonitinho. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo, aquilo que a gente já falou, né, de não persecução penal, o investigado poderá requerer remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28, que é o arquivamento. Então é aquela história, né? O MP se recusou, ofereceu a denúncia, ele foi citado, né, do processo, já respondendo ao processo na primeira oportunidade, tem que requerer a remessa à instância superior do Ministério Público. Essa é a ideia.
Beleza, né, meu povo? Até aqui tudo tranquilo, né? Lembrando, olha só, qualquer dúvida, fala comigo. Até se não tiver dúvida, tá? Diga que você está gostando do curso, de onde você é, tudo bonitinho. Você pode falar no YouTube, você pode falar no Instagram, você pode falar no Facebook. Fala comigo, bebê. Eu gosto de falar com vocês. Agora, para fechar, estudinho aqui, tudo bonitinho. Se liga nesse super mapa mental. Se liga nessa análise feita por professor Evaldo Rodrigues, que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha só. Para fechar, esse mapazinho mental aqui para gente. Olha o que nós temos. Processamento do acordo de não persecução penal. Ministério Público propõe o acordo de não persecução penal. Isso tudo tem que ser feito por escrito. E esse acordo vai ser firmado entre o MP, o investigado e o seu defensor. Tudo bonitinho, segue a linha. Esse acordo vai ser encaminhado ao juiz competente. E aí o juiz vai fazer o quê? O juiz vai realizar audiência para verificar o quê? A voluntariedade, se o réu, né, realmente está aceitando aquele acordo, sabendo dos termos, se ninguém intimidou ele ou coisa do tipo, e a legalidade, para ver se o acordo está todo dentro da lei. Se o MP não deu uma de doido e botou umas condições que não existem, ou está oferecendo um acordo quando não poderia oferecer. Aí ele diz aqui, ó, a gente pode ir para o lado esquerdo, onde o juiz concorda, ou para o lado direito, onde o juiz não concorda. Vamos começar aqui do lado esquerdo. Juiz concorda. Aí o que é que ele faz? Ele homologa. É isso que ele faz. O juiz homologa o acordo de não persecução penal, devolve os autos para o Ministério Público e vai iniciar a execução do acordo lá no juízo de execução penal. Cumpriu o acordo bonitinho, o que é que acontece? O juiz competente decretará a extinção da punibilidade e não vai constar nada nos antecedentes criminais, né, do réu. Se ele não cumpriu o acordo, aí o MP comunica ao juízo para que haja a rescisão do acordo e consequente oferecimento da denúncia. Então veja, juiz concordou, homologou, foi para a execução penal, ele cumpriu, decreta a extinção da punibilidade, ficha limpa. Não cumpriu, volta para o juiz rescinde o acordo e o MP oferece denúncia. Essa é a ideia. Agora vamos para o outro lado. Juiz não concordou com acordo de não persecução penal. E agora, professor, o que é que acontece? Duas possibilidades. Primeiro, devolve ao Ministério Público, para que o Ministério Público, caso queira, reformule o acordo. Aqui eu estou naquela ideia, né? Caberia o acordo, mas as condições foram abusivas, inadequadas. Volta para o MP para ele ajeitar. Se ele ajeitar, volta para o juiz concorda e vida que segue. Se ele não ajeitar o acordo, ou não for o caso de caber acordo ali mesmo, o MP não era nem para ter proposto, aí o juiz vai fazer o quê? Recusa a homologação do acordo de não persecução penal. E aí o juiz devolve os autos também para o MP, só porque agora para ele continuar as investigações e, consequentemente, oferecer a denúncia. Esse é o panorama bonitinho do acordo de não persecução penal. Tá? Lembrando aqui embaixo ainda, ó, recusando o Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, vai seguir a ideia do arquivamento, remessa, né, para a instância superior do Ministério Público. E a vítima será intimada da homologação do acordo e do seu descumprimento. Beleza, pessoal? Tira um print desse quadro. Muito cuidado com esse quadro. Esse quadro tá lindo. Agora também, não deixa de ficar ligado na letrinha da lei, tá? Porque na sua prova, apesar desse quadro fazer com que você entenda, verifique todo o andamento do processo em uma única imagem, é importantíssimo que você pegue a letrinha da lei, porque na sua prova vai cair a letrinha da lei. Tranquilo, pessoal? De boa? Meu povo amado, esse é o acordo de não persecução penal. Esse é o estudo necessário para acertar as questões na sua provinha. Qualquer dúvida, fala comigo. Muito obrigado, parabéns por ter concluído esse mini curso de acordo de não persecução penal. E qualquer dúvida, fala comigo, mestre. Eu estou sempre junto com vocês. Tudo isso aqui é feito com muito carinho para vocês. Tamo junto sempre, meu povo. Um beijo, um sorriso, até a próxima.